Então vamos começar a falar de forças que não são constantes, tá? Então até agora a gente vinha abordando basicamente forças constantes. Então vamos falar de uma força que não é constante. E exemplo disso é a força de uma mola, tá? Notem que essa força aqui não é constante. A força que uma mola faz, ela muda, tá? Por quê? Imaginem o seguinte, né? Se vocês já pegaram uma mola, ou já viram uma mola na frente de vocês alguma vez, vocês pegarem essa mola, imaginem que ela tem algum comprimento L, e se vocês simplesmente colocarem ela deitada sobre uma superfície horizontal, tá? Não tem nada apertando ela, nem tentando distender ela, ela vai ter um comprimento que vai ser o comprimento normal dela, quando ela não está deformada, tá? Esse é um comprimento sem deformação da mola. Ela não está aumentada, não está estendida, nem está comprimida. E se vocês deixarem essa mola em cima da mesa e colocarem as mãos de vocês gentilmente assim perto da mola, começarem a encostar nela, o que vocês vão notar é que vocês vão sentir uma força muito pequena ou quase nenhuma força. Ou seja, enquanto essa mola não está comprimida nem estendida, ela não tem deformação, a força que ela faz é nula, ela não faz força nenhuma. Agora, por outro lado, se vocês pegarem e começarem a comprimir essa mola, então vocês estão fazendo força aqui para dentro, para diminuir o tamanho dessa mola, causarem, digamos, alguma deformação que eu vou chamar de ΔX, o que vocês vão sentir na mão de vocês é a mola fazendo uma força oposta. Ou seja, a força que a mola faz, ela se opõe à deformação. O que, que a mola quer? Ela quer descomprimir, né? Se vocês estão comprimindo ela, ela quer se descomprimir, ela quer voltar ao tamanho normal dela. E aí, se vocês fizerem o oposto, né? Se vocês pegarem essa mola e começarem a esticar ela, né? Ou seja, vocês causarem uma deformação que eu vou chamar de ΔX agora, aumentando o tamanho dessa mola, o que, que vocês vão observar? Que a mola vai fazer uma força para dentro, né? Ela vai fazer força querendo retornar ao tamanho normal dela. Ela não quer ficar nem estendida nem comprimida, ela quer ter sempre o tamanho normal dela. Isso é uma coisa útil para vocês perceberem, né? Se vocês tiverem dúvidas sobre a orientação sempre da força que uma mola está fazendo, sempre pensem nisso. A mola vai fazer força de maneira a tentar voltar para o tamanho normal dela. Tá? Então, se ela está comprimida, a força dela que ela vai fazer vai ser no sentido de descompressão. Se ela está esticada, vai ser de compressão. Então, isso é uma força que notem, se vocês já testaram também, né? Vocês vão ver que quanto mais vocês aumentam a deformação da mola, ou seja, quanto mais vocês comprimem ela, ou quanto mais vocês esticam ela, maior é a força que vocês sentem também e a força que vocês precisam fazer para continuar essa deformação. Portanto, essa é uma força que não é constante, ela muda, tá? E aí, o que a gente precisa? Bom, se a gente tem uma força que não é constante, a gente precisa ter uma expressão para essa força. E a expressão que a gente vai usar é a expressão da força elástica, tá? A força elástica de uma mola, cujo módulo, eu vou botar aqui, vai ser K. K é uma constante, que é chamada de constante elástica da mola. K é maior, é uma constante positiva, tá? E é a constante elástica da mola, que depende da mola, tá? Então ela varia de mola para mola. Normalmente molas diferentes vão ter constantes diferentes. Vezes a deformação, tá? ΔX. O que é esse ΔX? É justamente o quanto mudou o comprimento da mola. É a deformação dela. Notem que o módulo da força é o mesmo se a deformação for a mesma, não importa se é uma compressão, né? Se vocês estão diminuindo o tamanho da mola ou se estão aumentando. Desde que a deformação seja a mesma, o módulo da força é o mesmo. O que vai mudar? A orientação. A orientação da força vai mudar. Então, se a gente tem de novo aqui, eu vou botar agora com esse eixo X aqui, só para nos ajudar. Se a gente tem a mola aqui, e ela tem esse comprimento normal dela, L, imaginem o seguinte, se eu estou fazendo uma força F para dentro, então eu vou dizer a força que eu faço aqui,
que a mola vai fazer? Uma força F para fora. Só que notem, o valor da deformação que eu causo aqui, ou seja, um delta x que eu causo, ele é negativo, né? Eu estou comprimindo a mola, então eu estou diminuindo o tamanho dela. Então esse delta x é negativo. E aí, olhem, a força que a mola faz, ela é o quê? Negativa ou positiva nessa situação? A força é positiva, né? Então, notem, se a gente for escrever essa coisa aqui de uma maneira vetorial, né, que é a força elástica da mola, vai ser K delta x, e aqui tem um vetor. Notem que a gente precisa fazer aqui, colocar um sinal de menos, né? Por que tem esse sinal de menos aqui? E essa aqui é a chamada lei de Hooke, tá? Que a lei de Hooke, ela simplesmente nos diz que a força que uma mola faz, força elástica, ela é proporcional à deformação. Não precisaria ser assim, na verdade, isso é uma aproximação, tá? As coisas não são exatamente assim. Ela normalmente é válida para deformações pequenas, então quando a deformação é pequena, perto do tamanho total da mola, normalmente a gente consegue justificar bem essa aproximação, dizer que realmente a coisa é mais ou menos assim. Quando a deformação passa a ser maior, as coisas começam a ficar mais complicadas, a gente não vai analisar isso aqui, tá? Um assunto que é bastante complexo, porque a gente teria termos não lineares. Essa é uma situação linear. Agora, o que é muito importante a respeito disso também, sobre a força elástica, que apesar de a gente estar falando aqui em termos de uma mola, a força elástica da mola, notem, essa força elástica ela pode ser assim para qualquer coisa que se comporte mais ou menos como uma mola. Não precisa ser exatamente uma mola. E como na natureza todas as coisas se deformam, tá? Tudo se deforma, não existe nada que seja perfeitamente rígido. Então, muitas coisas a gente consegue aproximar por forças elásticas. Tá? A gente consegue colocar essas coisas e equacionar elas como se fossem molas, como se fossem forças elásticas desse mesmo tipo aqui, K delta x. Qual que é a diferença? Bom, se é uma coisa que se deforma muito pouco, isso significa o quê? Que a constante elástica dessa coisa vai ser muito grande. Tá? A constante elástica, ela nos dá basicamente uma medida, né, de quanta força eu preciso fazer para ter determinada deformação. Então, quanto maior a constante elástica, maior a força que eu preciso para uma mesma deformação. Então, se é uma constante elástica muito grande, deformações pequenas resultam em forças grandes. Uma coisa que não tinha comentado aqui, mas é bom aproveitar e falar, né? Notem que as unidades da constante elástica aqui são Newton por metro, né? Porque de um lado eu tenho força, que é Newton, de outro lado eu tenho deslocamento, que é metro no sistema internacional, né? Então, o produto de metro com as unidades dessa constante elástica aqui tem que dar unidade de força, então Newton. Então, K é medida em newtons por metro no sistema internacional de unidades. E aí, notem uma última simplificação que a gente pode fazer aqui, que normalmente é feita só para tornar as coisas mais simples e mais fáceis da gente escrever, que é o seguinte, tá? A gente pega de novo a mesma mola com o comprimento L, só que a diferença é que agora a gente vai colocar a origem do nosso sistema aqui, do nosso eixo x. Vou considerar que o meu x0 igual a zero, ele está justamente nessa posição em que a mola não está nem comprimida nem esticada, ou seja, no tamanho normal dela, em que não existe deformação. Por que a gente faz isso? Porque quando a gente faz isso, o nosso ΔX ele passa a ser simplesmente x, porque lembrem, ΔX é x menos x0, né? Como eu chamei de x0 de zero, então ΔX é simplesmente x. E aí, em uma dimensão só, que é o que a gente está analisando aqui, né? As coisas só nos interessa o que acontece ao longo do eixo x, para a direita ou para a esquerda aqui. A expressão para a força da mola fica simplesmente menos kx. E aí notem que eu nem estou colocando aqui a setinha de vetor,
porque a gente está considerando que, bom, agora o sinal de positivo ou negativo é suficiente para nos dar a orientação, né? Então a gente sabe que se x for negativo, ou seja, a mola foi comprimida, o valor de f é positivo, o que significa que ela está apontando para a direita. Se x for positivo, ou seja, a mola foi esticada, o valor de f é negativo, então a força está apontando para a esquerda. E aí notem isso aqui, é uma simplificação bastante comum, tá? Para tornar mais simples a escrita dessa coisa, o equacionamento. Notem que não existe nenhuma diferença física, né, entre essas coisas, é exatamente a mesma coisa. Agora, por enquanto, até esse momento, a gente falou muito da força elástica da mola, né? Porque a gente já tinha comentado brevemente anteriormente, mas não tinha visto em detalhes. Mas o nosso assunto hoje é trabalho, né? Então, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa calcular o trabalho feito por uma mola. E é isso, ou por uma coisa que se comporta como uma mola, né? Lembrem aquilo que eu falei, né? Muito importante. Tudo na natureza se deforma, né? Então, mesmo o chão onde vocês pisam, ele vai se deformar um pouco, só que vai ser uma deformação tão pequena que vocês nem vão conseguir perceber, nem conseguir medir, mesmo com um equipamento muito bom. Mas podem ter certeza que se deforma também. E o comportamento vai ser aproximadamente elástico nesses limites. Então, quando a gente equaciona o trabalho de uma mola, a força de uma mola, a gente está falando de várias coisas, né? Não apenas de molas. E aí eu preciso calcular o trabalho. Então, como que eu faço? Essa força, lembrem, não é constante. Então, a gente precisa voltar lá para o nosso diferencial de trabalho. Né? O nosso diferencial de trabalho vai ser o que? A força elástica dx. Como que a gente resolve isso? Integrando. Né? Então, eu quero calcular W. Então, W, que é a integral dessa coisa aqui, vai ser a integral da força elástica dx calculada entre x inicial e x final. Agora lembrem, né, quando a gente tem uma integral, a gente precisa da expressão para a força que vem aqui dentro, mas a gente acabou de ver isso, né? A força elástica, a gente acabou de escrever, vai ser menos kx. E é justamente isso, menos kx, que a gente vai botar aqui dentro. Né? Então, trabalho elástico, né, vou chamar assim, trabalho elástico, vai ser o quê? A integral da posição inicial, ou seja, a medida, né, de x inicial até a medida de x final, de menos kx dx. Lembrem, constante a gente... Sim, constante a gente pode pôr para fora da integral, k, integral de x inicial até x final de x dx. Tá? E aí, bom, quem lembra qual é a integral de x dx? Quanto que é? O que dá isso aqui? Lembrem qual é a integral disso? X ao quadrado sobre 2, né? E lembrem, essa coisa vai ser calculado entre os limites final e inicial. Então, o que a gente tem até aqui, né? Que o trabalho elástico, então vai ficar menos K, notem, x ao quadrado sobre 2 calculado nos limites. Então, x final ao quadrado, limite superior, né? Primeiro, menos x inicial ao quadrado, limite inferior, depois. Que a gente também pode reescrever essa coisa colocando, multiplicando aqui por menos k tudo, né? E aí vai ficar aqui o trabalho elástico, vai ficar x inicial ao quadrado sobre 2, opa, k, x inicial ao quadrado sobre 2, menos k, x final ao quadrado sobre 2. Tá? Só o que eu fiz foi multiplicar por menos k, por isso trocou a ordem ali do xi e xf. Aqui eu vou falar bem rapidamente, tá? Só para dar uma ideia, similar àquilo que a gente analisou no caso gravitacional, em termos da variação de energia cinética, né? Vamos imaginar o seguinte, a gente tem aqui uma massa m que tem alguma velocidade v, tá? Portanto, tem alguma energia cinética m v ao quadrado sobre 2. Notem, essa massa m desliza sobre um piso horizontal sem atrito, portanto, não tem força resultante atuando nela aqui, e ela vai atingir uma mola de constante elástica K. Notem, quando a massa está longe da mola aqui, ela não atingiu a mola ainda, não existe nenhuma força aqui, né?
A mola não está fazendo força, não tem força sobre essa massa, pelo menos não força resultante, né? Lembre, as forças na vertical se anulam. Agora, o que vai acontecer? Quando a massa atingir essa mola de constante elástica K, o que vai acontecer? Ela vai começar a comprimir a mola, não é? E na medida que ela começa a comprimir essa mola, o que ela vai fazer? Ela vai causar algum deslocamento aqui, algum ΔX, não é? Que inicialmente vai ser negativo, tá? Então vai ser um x negativo. Como que a mola vai responder? Bom, a mola vai responder fazendo uma força positiva para frente, né? A força elástica da mola vai estar para a frente, aqui para a direita. É só para deixar bem clara a nossa orientação. Eu estou colocando o eixo X aqui, tá? Positivo para a direita. E aí, o que a gente imagina que vai acontecer nessa situação? A gente imagina que essa coisa vai comprimindo a mola, mas como existe uma força para a direita atuando sobre essa massa, a velocidade dela deve ir diminuindo até um momento em que ela atinge aqui um máximo de compressão com velocidade nula. Se a velocidade é nula, vejam o que aconteceu com a energia cinética desse objeto, dessa massa m, ela diminuiu, né? Porque ela tinha alguma energia cinética positiva e passou a ser zero. E isso foi causado pelo quê? Por um trabalho feito pela mola. E esse trabalho aqui é menor que zero, né? Notem, o trabalho feito pela mola sobre esse objeto foi negativo e retirou a energia cinética do objeto. Mas, quando essa coisa está comprimida aqui, a força elástica da mola continua existindo, né? Continua apontando para a direita aqui. E aí, como não existe atrito nesse piso, a força resultante é a força elástica. Portanto, o que vai começar a acontecer com essa massa? Ela vai começar a acelerar para a direita e vai se deslocar para a direita também agora. E quando ela fizer isso, o que vai acontecer com ela? Ela vai acelerar e vai ganhar energia cinética. Se vocês forem olhar, a gente vai ver isso melhor na semana que vem, a energia cinética que ela vai ter ao final vai ser exatamente mv ao quadrado sobre 2. Ela vai ter a mesma velocidade ao final que ela tinha antes. Portanto, agora a variação de energia cinética foi positiva, né? Porque saiu de zero para positivo. E o trabalho feito pela mola agora foi positivo também. Então, notem o trabalho, a força e o deslocamento tinham a mesma orientação, os dois para a direita, portanto, o trabalho foi positivo agora. Então, notem, é uma coisa completamente análoga àquilo que a gente falou no caso gravitacional, né? A única diferença é que é a força, porque antes era a força gravitacional, que era constante, agora é a força elástica, que não é constante. Mas notem, a mesma lógica continua valendo aqui. Bom, a gente está chegando perto do nosso horário limite, né? Então a gente tem que terminar e encerrar. E para isso a gente vai generalizar as coisas, então, tá? Notem, até agora a gente está falando tudo em uma só dimensão, mas obviamente as forças podem estar presentes em duas, três dimensões, os deslocamentos podem acontecer em duas, três dimensões. Então a gente tem que saber calcular o trabalho de uma força genérica agora em três dimensões. Notem, essa força F aqui, então esse vetor F, representa uma força qualquer em três dimensões. Então notem essas componentes Fx, Fy e Fz, elas nem precisam ser constantes, tá? Elas podem ser qualquer coisa. E aí, para lidar com esse caso, como que a gente vai fazer? Lembrem que o vetor R, vetor posição, a gente escreveu ele como xi mais yj mais zk em três dimensões. Portanto, o vetor deslocamento infinitesimal, que eu vou chamar de dr, a gente escreve ele como dxi mais dyj mais dzk. Então, notem a força em três dimensões, esse vetor, deslocamento o deslocamento infinitesimal, né, em três dimensões, é esse vetor aqui, dxi mais dyj mais dzk. E aí, como que fica o diferencial de trabalho em três dimensões? Exatamente a mesma coisa, né? É f escalar dr agora. Antes era dx, agora é dr. Notem, é a mesma coisa, né? A gente só adicionou as componentes. E aí, lembrem como que a gente faz um produto escalar em três dimensões? É x com x
Y com Y, Z com Z, né? Simplesmente isso, né? Então, x, y, z. Então, está aqui o nosso produto escalar em três dimensões, fx dx mais fy dy mais fz dz. E isso é o diferencial de trabalho em três dimensões. Se eu quero calcular o trabalho, como que eu vou fazer? Eu vou integrar essa coisa. Eu vou integrar f escalar dr de uma posição inicial até uma posição final. Mas como que eu faço isso? Eu faço componente por componente, tá? Então eu vou olhar x de xi até xf, y de yi até yf e z de zi até zf, tá? Portanto, eu vou olhar as três componentes, três dimensões individualmente. E aí, obviamente, né, notem, se a gente tem um caso, né, que fy é igual a fz, que é igual a zero, ou né, dy igual a dz, que é igual a zero. O que vai acontecer? Né? Todo o nosso trabalho aqui vai voltar a ser simplesmente fx dx. Né? A gente volta para o caso em uma dimensão. Então vejam, aquilo que a gente viu no início era só um caso particular. E ainda mais se essa força fx ela for constante em uma dimensão, para que a gente vai voltar? Para f ΔX. Tá? Lembrem, mesma coisa, tudo permanece válido, né? A gente só está generalizando. Então notem que essa coisa ela não é mais complexa do que era antes, tá? Ela é um pouco mais trabalhosa, porque agora a gente tem que lidar com mais de uma dimensão. Mas se vocês sabem fazer em uma dimensão, vocês sabem fazer em três dimensões, tá? E aí, muito importante, né? Notem, como a gente já falou antes, o trabalho vai ser um escalar, né? Portanto, aqui a gente vai somar essas coisas e o nosso resultado no final vai ser um valor numérico sem orientação que vai estar expresso em joules no Sistema Internacional de Unidades. Por fim, tá, a última coisa, vamos falar agora de outra palavra que é comum no nosso dia a dia, mas que também nem sempre tem o mesmo significado que a gente tem na física, que é potência. Né? Vocês certamente já falaram bastante, já ouviram muitas vezes. E aí, potência em física tem um significado específico. Que significado é esse? É a taxa com que se realiza trabalho, a taxa de execução de trabalho, taxa de realização de trabalho ou taxa de transferência de energia, tá? Lembrando que trabalho é transferência de energia, então depois a gente pode ver mais para frente potência em termos de energia também. Lembrem, é essencialmente a mesma coisa. Tá? Então a taxa com que a gente realiza trabalho, a taxa temporal, é a chamada potência. Tá? Então a gente vai ver basicamente duas coisas aqui. Uma vai ser a chamada potência, tá? Então o símbolo para potência vai ser esse P, potência média. Tá? E a potência média, notem que o que a gente está fazendo, a gente está pegando o trabalho feito ao longo de um intervalo grande de tempo e dividindo por esse intervalo de tempo. Da mesma forma que a gente falou lá de velocidade média, né, aceleração média, é um intervalo grande de tempo, então a gente realiza o trabalho durante uma hora, por exemplo, e a gente quer ver qual foi a potência média durante esse intervalo. Notem que potência é uma coisa que é importante, porque às vezes não basta vocês dizerem qual é o trabalho que vocês têm que realizar, também interessa qual é o tempo que vocês precisam ou têm para realizar esse trabalho. Então, quando vocês vão comprar um ar-condicionado, por exemplo, para a casa de vocês, ou para um trabalho, vocês querem refrigerar um ambiente, o que vocês olham normalmente? A potência do ar-condicionado. Por quê? Porque um ar-condicionado pequeno, se vocês deixarem ele ligado de repente o dia inteiro, 24 horas por dia, vocês vão conseguir atingir talvez a temperatura que vocês querem numa determinada sala. Mas é lógico que vocês não podem esperar o dia todo para isso, né? Normalmente o que vocês precisam? Vocês precisam ligar o ar-condicionado e daqui a alguns minutos, né, ou no máximo alguns minutos, no máximo horas, você já tem que ter uma temperatura de acordo com aquilo que vocês precisam. E qual que é a diferença? O trabalho feito é diferente? Não necessariamente, porque o ar-condicionado menor, se a gente deixar ele mais tempo ligado, ele pode fazer o mesmo trabalho que um ar-condicionado maior. Quando eu falo de trabalho do ar-condicionado, notem é o motor do ar-condicionado que realiza o trabalho. É isso que eu estou falando. Mesma ideia vocês podem ter, por exemplo, se vocês têm que, por exemplo, pegar
conjunto de caixas e levar para cima num depósito. E vocês têm algum tempo para fazer isso. Então é diferente se vocês fazem isso no tempo que foi dado para vocês ou no, em algumas horas, né? Então não adianta nada, vocês têm que levar essas caixas aqui lá para cima e aí vocês fazem isso em um mês em vez de um dia. São coisas completamente diferentes. Tá? Então essa ideia é a ideia de potência, tá? Que tem a ver justamente com a taxa, né, de realização de trabalho, que é importante também para a gente. De lâmpadas, já que a gente foi mencionado, qual é a potência que vem escrita na lâmpada ali? É a potência instantânea, na verdade, tá? Se essa coisa é constante ao longo do tempo, então a potência instantânea vai ser a mesma que a potência média. Mas notem, nem sempre esse é o caso, né? Se vocês pensarem no motor de um carro, né? Então ele tem uma determinada potência, mas vocês podem estar trabalhando com uma entrega menor de trabalho, né? Se vocês não estão pisando no acelerador, então a potência está reduzida, tá? Ele está entregando menos trabalho no mesmo tempo. E a gente está falando de potência instantânea, né? E a potência instantânea, então P instantânea, é justamente o trabalho instantâneo, ou seja, quanto trabalho está sendo realizado agora, quanto trabalho estava sendo realizado no minuto tal, no instante tal. E aí, bom, o que, que falta para a gente? A gente precisa falar das unidades de potência, tá? Então, notem, unidades de potência, tá? Então, potência no sistema internacional, vocês podem ver aqui, é joules por segundo. Tá? Então, essas são as unidades do sistema internacional. E aí, notem, 1 joule por segundo, isso é a unidade chamada de watt. Watt ou watt, né, as duas formas são comuns no português, vocês podem falar como quiserem. E aí, notem, o watt é justamente isso, 1 joule por segundo. E o símbolo é também um W, tá? Então, cuidem para não confundir o W do watt com o W do trabalho que a gente está usando aqui. Por isso eu botei uma perninha aqui nesse W do watt, só para ficar claro que isso aqui é a unidade do Sistema Internacional, Watt, tá? Em homenagem ao cientista James Watt, não ao símbolo que a gente está usando para trabalho. Tá? Infelizmente, a gente tem um número limitado de letras à nossa disposição, então às vezes elas acabam sendo repetidas, tá? Mas cuidem para não confundir. Por último, aqui então, última coisa, prometo para vocês, falando de trabalho, tá? Notem quando a gente falou da potência média, então, isso aqui era trabalho dividido pelo tempo, né? Pelo intervalo de tempo. Agora, lembrem, trabalho a gente escreveu antes lá como F cosseno de θ vezes o ΔX. Portanto, como a gente está dividindo isso por tempo, na verdade, o que é essa coisa aqui, ΔX por ΔT, é a velocidade média, né? Então, a gente pode escrever a potência média como sendo F cosseno de θ vezes a velocidade média. Da mesma forma, a potência instantânea, né, é dW dt, que a gente escreveu como F escalar dx, ou né, F cosseno de θ dx, mas a gente está dividindo pelo tempo, né, então fica dt aqui. E aí notem o que, que é isso, é a velocidade instantânea. Né? Então a potência instantânea a gente também pode escrever como F escalar v, ou F cosseno de θ v, que aqui são os módulos, né? E esse tipo de maneira de escrever a potência, ele é particularmente interessante para quando a gente tem problemas do tipo, por exemplo, a gente tem um objeto, tá, alguma massa m, qualquer sendo arrastada, por exemplo, sobre uma superfície, e tem alguma força F arrastando essa coisa sobre a superfície, e essa coisa tem alguma velocidade v, e a gente consegue calcular sem dificuldade a potência instantânea e também a potência média dessa coisa, pegando o valor da força e da velocidade, as orientações relativas, obviamente, né? Então, quando a gente faz isso aqui, é bem simples calcular a potência.